Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Olá, seja muito bem-vinda. Está começando o programa Vamos Juntas. Nós mulheres desempenhamos muitos papéis. O de mãe, sem dúvida, é o mais importante e o mais desafiador. Somos responsáveis pelo desenvolvimento de um ser humano. Nossa responsabilidade é muito grande. Como criar filhos prósperos nas diversas áreas da vida? Esse é o nosso tema de hoje. Roda a vinheta. Nossa convidada é dentista, coach de alta performance e mentora de mulheres, mãe de 2 filhos. Vem pra cá, Jussara Macarenco, que também é nossa comentarista da semana, né, Jussara? Agora a gente pode abraçar. Ai, que bom, né? Com certeza. Sente-se, Jussara. Vamos falar de um assunto muito importante, né? Com certeza. Deveria ser o assunto mais importante da nossa vida, aquela área que a gente deveria dedicar mais atenção, né? Com certeza. Como ter filhos prósperos. Uma área importante, né? Porque a partir do momento que você tem essa bênção de poder ser mãe, independente se é mãe que gerou ou mãe do coração, é muito importante você dar atenção aos seus filhos e trazer para você essa responsabilidade realmente, né? De como criar filhos prósperos. Eu acho que isso é um assunto que mexeu muito comigo. E então eu tenho 2 filhos, eu falo que Deus, né, me presenteou com 2 filhos, uma menina e um menino, então são bem diferentes em tudo, mas uma das coisas que eu busquei foi conhecimento para tratar nisso. Eu falo que os filhos, eles passam de fase, igual a gente brinca, né, fala assim, o videogame passa de fase, e são fases diferentes, e é importante sim você dar atenção. Mas uma das coisas, Sandra, que eu chamo a atenção é que para você dar essa atenção, você precisa primeiro saber quem é você. Tudo passa pelo autoconhecimento, Sim, né? porque se você não estar bem resolvida como você é, quem você é, fica muito mais desafiador você ajudar alguém. Verdade. Você só ajuda quem você conhece. Então, uma das coisas que eu gosto muito de chamar a atenção para as mães, porque, né, nós estamos maio, mês das mães, né? Eu acho que você realmente conhece o seu filho? Verdadeiramente. Você conhece o seu filho? Essa é uma pergunta que aparentemente simples, mas extremamente profunda, né? As mães hoje em dia trabalham o dia todo, né? E a gente não vai entrar nesse detalhe, que esse não é o foco. A gente sabe que muitas precisam a necessidade de trabalhar o dia inteiro, né? E aí chega em casa cansada, às vezes o filho já até foi dormir, acorda de manhã cedo, às vezes o filho não acordou. E você tem uma criança em casa que está crescendo e que você não conhece. Sim, verdadeiramente. Uma vez eu fui, né, uma pessoa me fez a pergunta assim, você vê seu filho crescer na vertical ou na horizontal? Como assim? Horizontal é o quê? Você só vê ele deitado, porque você sai, ele está dormindo, e você volta, ele está dormindo. Ele cresce na horizontal. Interessante. Mas quando você encontra com ele, você proporciona momentos com ele, você pode perceber ele crescer na vertical. Eu falei, gente, faz todo sentido. Faz todo sentido. Né? E é importante entender, né, conhecer mesmo o seu filho, tipo, qual a cor favorita dele? Opa, você sabe a cor favorita do seu filho? Qual é a alimentação, né? Qual a comida favorita dele? Né? Será que seu filho, independente da idade, ele já permite sonhar? Porque uma das coisas que os filhos eles aprendem conosco é, se você tem sonhos, o seu filho vai falar assim, é importante isso. Mas se você não tem, ele talvez nunca vai perceber que é importante e ele pode sonhar. E quantas vezes a gente vê mães podando os filhos, isso não é para você. Então não se permitir o seu filho, mas por isso você precisa conhecer ele. Precisa estar próximo, a gente falou aqui na semana passada, precisa de presença. Presença. Né? Presença. E uma das coisas que eu gosto muito de falar nessa parte é pertencimento. O seu filho precisa entender que ele pertence àquela família. Né? Ele pertence, ele tem uma mãe e a mãe dele ocupa o lugar de mãe. Claro que a gente sabe que tem muitas mães que criam os filhos sozinhos. Isso, ok, é um desafio maior?
Mas você pode fazer diferença independente disso. Por quê? Porque se você ocupa o seu espaço de mãe, ele vai saber quem é você como mãe dele. E de cuidar, e de dar zelo. E, claro, trazendo para ele de forma clara que você, sim, você sai para trabalhar, mas ele pertence àquele mundo. Por que que você sai? Para que que você sai? É importante, as crianças, elas vão crescendo. Ah, mas ele é pequeno, não entende. As crianças entendem, sim. Nossa, e como entendem? Elas entendem e elas estão observando a cada dia. Por isso o pertencimento é muito importante. Isso é do ser humano, né? Ele quer pertencer a um grupo. A gente vê lá na comunidade como aquelas mulheres querem pertencer. Então é importante. E o filho também. Então traga pertencimento, traga significado para o seu filho. Nossa, mas ele significa muito para mim, Jussara. Meu filho significa muito para mim. Mas será que ele sabe? Será que ele sabe qual é o significado dele para você? Será que ele sabe a história? Às vezes é óbvio pra gente, mas não é óbvio para ele, né? A gente sempre ouve falar, desde sempre, que a gente precisa de tempo de qualidade para os nossos filhos. E eu tenho observado muito isso até no dia a dia na minha casa, né? Com essa história do celular, muitas vezes a gente está conversando com nossos filhos com o celular na mão. Sim. Teve um dia que o Henrique chegou para mim e falou assim, mamãe, olha para mim. Aquilo me deu aquele choque, porque ele estava falando comigo e eu estava lá resolvendo meus problemas. Eu estava ouvindo, mas você via a necessidade que ele teve de olha para mim. É a importância, E aí né? eu parei para refletir muito sobre isso, essa história do tempo de qualidade, a gente tem que ter, nem que seja 10 minutos. Isso, porque... Mas 10 minutos em que você vai estar focado, olhando para o seu filho, ouvindo de verdade o que ele tem para dizer. Porque o filho entende, olha só, então tá, eu vou ficar 10 minutos aqui e depois a mamãe precisa resolver outra coisa. Porque ele vai entender. Agora se você ficou, não, mas eu fiquei 1 hora aqui do seu lado. Mas se você não deu 10 minutos de atenção, para ele não valeu. Então, dar importância, pertencimento, importância, cuidado também para não comparar. Não saia daí que no próximo bloco a gente vai continuar com esse bate-papo e tem mais dicas aí para você cuidar melhor do seu filho e torná-lo uma criança próspera. A gente já volta. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Estamos de volta e hoje é dia do nosso Momento de Ouro com a Lei Carol. Bem-vindas, meninas. Obrigada, Boa tarde, Sandra. Tudo bom? Tudo jóia. Então, hoje a gente vai falar aqui, você já ouviu falar, Lei, Sandra, dessa Jussara também, dessa galera que está aí no Instagram querendo faturar 10 mil reais em um dia, querendo viralizar com os Reels. 10 mil seguidores em um mês. Seguidores em um mês e assim, viralizar no Reels em 7 dias. Você já ouviu falar isso? Muitos. Nossa, demais. E aí, o que a gente responde para essa galera? Ah, faz uma collab com a Anitta, não é? Entra pro Big Brother, entra No Limite, só assim, gente, não tem mágica. Conta aí, Ale, como mesmo, que essa galera tem que fazer? Quem dera se existisse a mágica, mas tem um caminho sim. Que é preciso o quê? Humanizar a tua comunicação. Não adianta estar ali com conteúdo artificial, banco de imagens, porque isso não conecta. Outra, tem que dispensar o tempo, sim, para a estratégia. Não adianta você acordar, vou publicar alguma coisa. Tem que ter estratégia. Tem que ter início, meio e fim. Tudo tem que ter um motivo, tá? Teste em cima de teste, gente. Não adianta, não é na primeira vez que a gente acerta. Tem que testar, erra, corrige, ajusta o caminho. É assim que faz parte, não adianta. Sempre se preocupe em conhecer quem é que está do outro lado, para que a sua comunicação esteja cada vez mais alinhada com essa pessoa. Até então, tudo tranquilo, não é verdade? Só que isso, gente, precisa ter constância, senão o resultado não vem. Mas pode confiar que o resultado chega. Não é à toa que essa semana nós estamos comemorando um crescimento de 370% de um dos nossos clientes. Isso daí só no mês de abril. Então pode confiar, tá? Com você, Sandra. Muito bom, obrigada, meninas. Vamos continuar então o nosso bate-papo aqui, né, Jussara?
Fale mais dicas para a gente tornar os nossos filhos prósperos. Então, existem coisas que você pode fazer aí no seu dia a dia, dar atenção. Uma das ferramentas que a gente fala muito no coaching é V0. Sabe o que é isso? Que é isso, V0? Né? É olhar no olho do seu filho. Para um tempo, convida ele, fala assim, olha só, vou olhar aqui, ó, vamos ficar aqui, brincar, vamos brincar de estátua e olhando no olho. Porque quando você olha no olho, você consegue enxergar a essência. Eu falo que olhar no olho é demonstrar amor sem palavras. Então, faça isso. No primeiro momento, talvez ele não vai achar, ele não vai querer, sabe? Sandra? Meu Deus do céu, minha mãe, que é isso? Mas começa a desenvolver isso, que vai trazer uma diferença no relacionamento. Por quê? Porque na hora que você olhar para o seu filho, ele já vai entender o seu olhar de amor para ele. Uma outra coisa Bacana que eu gosto de falar muito, assim, de falar, dar como, né, uma orientação é busque dar atenção às pequenas necessidades do seu filho. Como assim, pequenas necessidades? Eu supro todas as necessidades, Jussara, eu dou atenção. Olha só, às vezes seu filho pede assim, ó, olha só, eu tô precisando de um lápis, meu lápis tá pequeno, a minha borracha quebrou. E aí você fala assim, não, pode deixar que eu vou comprar. E passa um dia, 2 dias, 3 dias, e aí ele lembra de novo, ô mamãe, lembra do meu lápis? E aí você fala, por quê? Porque às vezes você não dá, Jussara, E não é por maldade, não é por nada, né? Eu tô rindo aqui que eu tava comentando com a Jussara, que esses dias o Henrique falou, mamãe, minha escova de dente, eu tô precisando de outra. E aí eu falei, tá, meu filho, vou comprar. Quando o Jussara me falou sobre isso, eu morri de rir, porque aconteceu exatamente isso comigo. Esses dias ele gritou pro pai, pai, você dá pra você comprar uma escova de dente? Porque mamãe falou que ia comprar e não comprou. Quantas vezes isso acontece? São pequenas coisas, né? Porque quando você faz isso, o que acontece? O seu filho, né, ele tá sendo formado. E aí, quando você faz isso, ele fala assim, realmente, eu posso deixar para depois. Uhum. Entendeu? Então você, inconscientemente, você está criando no seu filho uma crença que ele pode deixar tudo para depois. E não dá valor às pequenas coisas. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar, ensine o seu filho a celebrar. Celebrar as pequenas conquistas que ele tem. Então é importante isso. Por quê? Porque ele vai aprender a celebrar as pequenas e depois as grandes. Porque eu falo que tudo começa pequeno, né? A gente olha, o seu filho nasceu pequenininho. Então, esse crescimento dele começa pequeno. Então, você vai fortalecendo o quê? Uma identidade positiva, porque ele celebra as conquistas que ele tem. Então, como isso faz diferença no dia a dia? E aí, o quê? Se ele está fortalecido, se ele se sente que ele é pertencente na família, que ele pode se contar com um amor de mãe apenas através de um olhar, com certeza, ele vai o quê? Ser próspero nas suas decisões, nas áreas de escolha dele, em cada área dele. Então, a gente pode sim fazer diferença como mãe, influenciando. Eu acho que uma das coisas, né, importante também, Sandra, é o profetizar sobre a vida do seu filho. Muito importante. Palavras que você fala. O que você fala do seu filho? Que ele é bem-sucedido, que ele é inteligente? Ou você fala, esse menino não tem jeito? Perfeito. Jussara, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo, muito importante nesse mês e não só nesse mês, né? Na vida inteira. A gente precisa dar atenção a esse grande presente que nós recebemos, né? Que são os nossos filhos. Ó, um beijo, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, vamos tchau. juntas. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta.